culpa. É uma palavra pequena, né? Mas, nossa, ela pode carregar um peso enorme. Às vezes, o peso de uma vida inteira. Aqui neste nosso papo, a gente vai tentar entender de onde vem esse peso todo. E, o mais importante, descobrir qual é o caminho para a gente finalmente se libertar dele. Essa é uma sensação que, vamos combinar, quase todo mundo conhece. Aquele peso na consciência, sabe? Aquela lembrança que fica martelando, que insiste em voltar. Pois é exatamente disso que a gente está falando quando o assunto é culpa. Então vamos lá. Primeira parte: o peso de um erro. Para a gente conseguir se libertar da culpa, o primeiro passo é entender o que ela é de verdade e por que, afinal, ela tem tanto poder sobre a gente. Basicamente, a culpa funciona como um alarme interno. É a nossa consciência apitando, dizendo: opa, uma ação sua causou um dano, seja para nós mesmos ou para outra pessoa. É um mecanismo natural de avaliação moral. O problema é quando esse alarme fica desregulado, sabe? Quando ele se torna tóxico. Aí a culpa vira o que a gente chama de patológica. Ela deixa de ser um sinal para se transformar numa verdadeira prisão. A pessoa começa a sentir que não merece nada de bom, que precisa ser punida. E esse ciclo de ficar obcecado com o próprio erro só paralisa e deixa a gente muito mais vulnerável. E é aqui que está a grande virada de chave. E se a culpa não for uma sentença de prisão? E se ela for, na verdade, um sinal, um alerta que está chamando a gente para o crescimento? Vamos ver como essa mudança de perspectiva pode mudar tudo. Olha só que claro que fica quando a gente coloca lado a lado. A culpa, como prisão, é aquela que acorrenta a gente ao passado num ciclo sem fim de sofrimento e autopiedade. Agora, a culpa como sinal, essa é um catalisador, é um alerta que aponta para uma oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar uma pessoa melhor. Ok, segunda parte. Arrependimento versus remorso. Para a gente conseguir seguir em frente, é fundamental, mas fundamental mesmo, entender a diferença entre essas duas palavras. Elas podem parecer a mesma coisa, mas na prática, elas levam a gente para lugares completamente diferentes. Arrependimento, que vem lá do grego metanoia, significa muito mais do que só sentir pena do que fez. É uma decisão ativa, sabe? É olhar para o erro e falar: ok, entendi, vou mudar minha mentalidade e minhas atitudes a partir de agora. É um movimento para frente. Já o remorso é a armadilha. É quando a pessoa fica presa na dor, remoendo aquilo, achando que sofrer é o jeito de pagar pelo erro. Só que esse sofrimento não leva a lugar nenhum. Ele só aprofunda a ferida e mantém a gente congelado lá no passado. Emmanuel tem uma imagem muito forte para isso. Ele descreve o remorso como sombras nos tecidos sutis da alma. Pensa nisso. O remorso não ilumina o caminho para a gente corrigir o erro. Ele só escurece a nossa jornada, mantendo a gente preso na escuridão. Certo. Então, como é que a gente sai dessa prisão? A boa notícia é que existe um caminho claro e bem estruturado. Vamos ver agora um processo de 3 passos para a verdadeira regeneração. Allan Kardec nos oferece essa estrutura. Primeiro passo, o arrependimento, aquela mudança real de mentalidade. Depois, a expiação. E calma lá, isso não é castigo divino, tá? É simplesmente encarar as consequências naturais do que a gente fez. É a lei de causa e efeito em ação. E por fim, a reparação, que é botar a mão na massa, é a ação concreta para consertar o dano. E, gente, esse é o ponto central de tudo. Sentir muito, se arrepender, é só o primeiro passo. A verdadeira libertação, a cura de verdade, só vem quando a gente transforma esse sentimento em ação positiva. É o fazer que tira a gente desse ciclo da culpa. E isso nos traz para a parte final, e talvez a mais libertadora de todas: o poder da ação. Como o que a gente faz no presente pode, de fato, curar as feridas do passado. Joana de Ângeles resume isso de um jeito perfeito. Não dá para mudar o que já passou, é verdade, mas dá para a gente se reabilitar através de novas ações. É a soma do bem que a gente faz hoje que vai equilibrando a balança e quitando qualquer débito moral que a gente sinta que tem. Mas e se não der para consertar diretamente o erro que eu cometi? A reparação pode ser indireta. O mais importante de tudo é o compromisso firme de não repetir aquela falha. A partir daí, toda ação de amor, de bondade que a gente pratica em outras áreas da vida já ajuda a reequilibrar as coisas. O foco muda para o bem que podemos fazer hoje. Para a gente fechar, vamos deixar aqui uma ferramenta prática, algo que pode ser usado para dar o pontapé inicial nesse processo de auto-perdão, que no fundo é o grande objetivo de toda essa jornada. Para encerrar, uma reflexão que pode dar início a esse processo. É uma afirmação para ser sentida, sabe? Diz assim: eu sou filho de Deus, perfeito em essência.
Eu me perdoo por tudo que fiz. Perdoo também a todos que me prejudicaram. Que essa atitude mental, essa decisão de se perdoar, seja o primeiro passo real na jornada de libertação.